Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Mas, enfim, daqui uns dias eu estou chegando, mas antes disso a gente precisa começar nossos trabalhos aí. E a gente vai dar o prosseguimento ao nosso estudo da genética. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou relembrar coisas que nós já aprendemos sobre a primeira lei de Mendel, que foi basicamente toda metade do último bimestre, né? E depois a gente vai introduzir a segunda lei de Mendel, que é um raciocínio muito parecido, mas tem algumas modificações, tá bom? Então, se você tá aí no colégio, se você tá na sua casa, enfim, pega teu livro, abre ali no primeiro módulo do terceiro bimestre e começa a acompanhar comigo, tá bom? Fica com também um marcador aí do lado, de repente se você puder grifar algumas coisas no livro é muito bom também, tá? Eu vou fazer aqui alguns exercícios com vocês da disciplina e outros vocês vão fazer em casa sozinhos e assim que a gente estiver junto de novo, aí eu corrijo e a gente discute. Uma coisa importante, o legal do vídeo é que se você não entendeu, você para, volta e assiste de novo. Se ainda assim, depois de ver uma, duas, enfim, depois de assistir novamente, você não conseguir entender, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o teu caderno, você vai anotar a página do livro e você vai escrever a tua dúvida, tá bom? Para você não esquecer depois de me perguntar, que é importante, porque daí depois a gente faz um exercício e aí a gente tira essa dúvida aí de vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Escreva as suas dúvidas, tá? Essa primeira prova desse terceiro bimestre, a gente vai ter bastante conteúdo de genética acumulado. Então, é importante que você não deixe as dúvidas por mais pequenas e na sua cabeça, né? Por mais que você ache que elas sejam bobas ou enfim, não deixe de perguntar, porque tudo isso vai ser importante, tá? Então, vamos ali para o livro, dá uma olhadinha aí. Eu tô aqui com a página do livro aberta, né, com vocês. Então aqui na página 2 a gente tem um pouco a respeito das leis de Mendel. A gente comentou do bimestre passado a respeito da história das leis da lei de Mendel, a história do Mendel, né? A gente fez aquele cruzamento com as ervilhas. A gente analisou a característica da cor da ervilha e eu também comentei com vocês que o Mendel não estudou só a cor, ele estudou a altura, ele estudou a textura das sementes, ele estudou as flores, enfim, diversas características. Só que no bimestre passado, a gente estava vendo uma característica por vez, né? E esse negócio de ver uma característica por vez é o que nós chamamos aqui de monohibridismo, né? O monohibridismo. O monohibridismo, ele também é chamado de primeira lei de Mendel. E aí, quando nós vamos aqui no final da página, né? Vou dar aqui um zoom para vocês. Diz o seguinte, ó, a primeira lei. Diz que cada caráter é condicionado por um par de genes alelos. Então, vamos lá. Monohibridismo. O que é monohibridismo? Aqui, logo em cima desse quadro, está dizendo que é a mesma coisa que herança monogênica. Por que eu estou enfatizando isso aqui para vocês? Porque esses termos eles aparecem nos exercícios, né? Herança monogênica aqui. Esses termos eles aparecem nos exercícios, então vocês precisam se familiarizar com eles. Então vamos voltar aqui. Cada caráter é condicionado por um par de genes alelos. O ano passado também a gente viu o que são genes alelos, né? A gente viu que todos os seres vivos têm cromossomos.
O cromossomo é uma das formas em que o DNA se apresenta. Se você tem dúvida com esse negócio de cromossomo, de cromatina e tal, tem um link de um vídeo no iClass, visita lá o iClass, vê o post da aula lá, e que você vai poder assistir um vídeo que fala desses termos básicos em genética. Ele está disponível lá, tem os desenhos que eu fiz, tá? Dá uma olhada lá para você lembrar e entender o que são esses termos. Então, os genes alelos, eles estão em cromossomos chamados de homólogos. Vamos aqui lembrar o que são os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles são tipo aqui, ó, eu tenho 2 canetas, certo? Vamos fazer de conta que essas 2 canetas, enfim, elas têm a tinta azul. Vocês estão vendo que elas têm a cor azul, né? Elas basicamente, ó, têm o mesmo tamanho, né? Então, olha só, elas têm aqui o mesmo tamanho. Quando a gente tem cromossomos que têm o mesmo tamanho, normalmente eles são cromossomos do mesmo par, né? Então, os cromossomos do mesmo par, eles compartilham algumas características. Eles têm o mesmo tamanho e eles têm a mesma sequência de genes, certo? Então, todos os genes que tem aqui numa sequência determinada neste cromossomo, esse outro cromossomo vai ter genes para as mesmas características nessa mesma sequência. Então, primeiro de tudo, né? Quando a gente pega e a gente vê aqui que nós temos os cromossomos que são do mesmo par, esses cromossomos, eles são chamados de homólogos. Lembra? Cromossomos do mesmo par, certo? Agora, quando nos cromossomos que são homólogos, nós temos genes que ocupam a mesma posição nesses homólogos, né? E esses genes eles vão condicionar a mesma característica, ou seja, a cor do cabelo, a cor da ervilha, por exemplo, né? Nós chamamos esses genes de alelo. Então, por exemplo, aqui está o gene azão e aqui está o gene azão também, né? Esses aqui, eles são chamados de alelos, né? Deixa eu voltar aqui para escrever aqui com uma outra caneta. São os alelos. Então, veja, olha só que importante. Cromossomos que são do mesmo par, cromossomos que são chamados de homólogos, eles possuem genes que são alelos, que ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. Essa palavra lugar normalmente é referido como locus, que é um termo do latim que significa lugar, tá bom? Então, por exemplo, vamos considerar que esse gene azão que eu coloquei aqui é um gene que determina a polidactilia, né? A polidactilia, ela é uma condição que a pessoa tem mais de 5 dedos, tem 6, enfim, 7, mais ainda pode ter, e ela é uma condição dominante. Então, essa pessoa aqui, com certeza ela seria polidáctila. Por quê? Porque ela tem os alelos, os 2 alelos, eles são dominantes. Mas aqui também eu poderia ter, neste outro cromossomo, eu poderia ter o azinho. Poderia ter o azinho aqui também. Mas veja, não é só porque eu tenho um dominante e um alelo que ele vai deixar de determinar a característica. Então o importante aqui é o seguinte, olha. Os genes que são alelos, que são esses aqui, eles são genes que vão determinar a mesma característica. Nesse caso, qual é a característica? Bom, a pessoa ela vai ter mais que 5 dedos nas mãos, ou nos pés, ou nos 2. Ela vai sair desse normal, que é o que a gente tem, 5, né, nas mãos e nos pés, certo? Agora, se por exemplo, ela tiver aqui, né, ao invés de ser esse azão aqui, ela for o azinho aqui também, então ela não vai ser polidáctila. Por quê? Porque por mais que ela tenha aqui esses alelos nessa posição,
ela tem a forma recessiva do gene. E lembra que o gene recessivo, ou a herança recessiva, ela só se dá quando em homozigose, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá, vamos revisar. Vou ser bem repetitiva aqui para ver se vocês conseguem fixar. Então, a gente tem os cromossomos que são homólogos, que são cromossomos do mesmo par. Vamos fazer de conta que esse é o cromossomo do par 1. E nos cromossomos que são homólogos, você tem os genes que são alelos, certo? Agora, vem aqui comigo e vamos dar uma lembrada na forma de produção de gametas. Na hora de produzir gametas, a divisão celular que acontece é a meiose. Isso significa que se eu tenho 46 cromossomos no início, no final eu vou ter células com metade do número de cromossomos da célula original, que vai ser 23. Então, quando a gente volta aqui para o nosso diagrama, se essa célula aqui ela fosse fazer meiose, por exemplo, né? A gente teria aqui esse cromossomo indo para uma célula e esse cromossomo indo para outra célula. É dentro desse contexto que o Mendel ele vai propor essa primeira lei dele, que está aqui, né? Então, cada caráter é condicionado por um par de genes alelos, que é o que nós vimos agora. E aí, o que acontece com esses alelos por estarem em cromossomos diferentes? Eles vão se separar durante a formação dos gametas. Eles vão se segregar durante a formação dos gametas, sendo que somente um representante de cada par é direcionado para cada gameta. Então isso significa que eu vou ter gametas que vão ser azinho, por causa desse azinho aqui, e eu vou ter outro gameta azinho por causa desse azinho aqui. Agora, Maura, se fosse diferente, tá? Imagina que aqui, então, é o azão. Então, quais gametas eu poderia ter? Quais as possibilidades que eu poderia ter? Esse aqui, então, ele seria o azão, certo? Então, por isso que na hora que a gente vai fazer os cruzamentos, a gente tem que separar os gametas, porque na hora da formação desses gametas, esses alelos eles vão se segregar de forma independente. Então, vamos lá, ó. A primeira lei de Mendel, ou monohibridismo, diz o seguinte, que as características, ou como o Mendel chamou, fatores, eles vão estar ali, os alelos, né, vão estar ali, nesse lugar ali, nesses cromossomos separados, tá? Vamos ler de novo aqui, ó. Cada caráter é condicionado por um par de alelos. Beleza. Cada caráter é condicionado por um par de alelos, o que a gente viu. Qual é o exemplo que eu dei? Polidactilia, uma herança dominante. E a gente tem 2 genezinhos, um par de genes responsável por essa característica. É importante a gente falar sobre isso, pessoal, por quê? Porque heranças que são monogênicas ou heranças ou monohibridismo, né? Na verdade, hoje a gente sabe que é a exceção, não é a regra. A maior parte das características, elas vão se comportar de forma poligênica. São vários genes que podem determinar uma característica. A gente tem, por exemplo, a cor do cabelo, cor da pele, cor do olho, altura, peso, essas coisas, que são determinados por vários genes, né? Hoje a gente já sabe disso. Mas na época o Mendel estudou dessa forma. Então, a herança, o monohibridismo é isso. Você tem as características que são representadas por um par de genes, um par de alelos, e na hora da formação dos gametas, esses alelos, então, eles se separam por quê? Por causa do tipo de divisão, em que você tem um cromossomo indo para cada célula no final das contas e cada cromossomo. Agora veja, a gente vai estudar situações em que isso não acontece, tá? Por que essa segregação é independente? Entendam isso. Por que a segregação é independente? Porque os alelos, eles estão em cromossomos distintos, diferentes. Eles não estão no mesmo cromossomo.
tá? Se eles estivessem no mesmo, a gente ia ter que estudar de um outro jeito. Nós vamos estudar mais pra frente, tá? Mas agora nós estamos lidando com cromossomos diferentes, então é natural que na hora de formar os gametas eles se separem, cada um vai para algum lugar. Por isso que na hora de fazer o cruzamento, a gente precisa trabalhar com possibilidades, tá? Do que pode acontecer, já que o encontro desses gametas também é ao acaso. Por isso que a gente trabalha com as probabilidades. Então essa aqui é a primeira lei. Opa, não tá aparecendo aí para vocês, né? Primeira lei de Mendel.